Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz, boa noite a todos. Daqui a pouquinho estaremos dando início ao nosso devocional noturno e hoje então teremos um tempo onde traremos algumas informações agora com direção aos pais e aos filhos, né? Tivemos 3 noites aí tratando do assunto conjugal, foi muito bom, né? Tivemos boas perguntas, uma boa participação dos irmãos. Infelizmente não tem como responder tudo que é perguntado, né? Algumas coisas a gente tem que tratar de forma particular, em um aconselhamento. Algumas outras coisas é mais num encontro de casais, num retiro, que já fica um público direcionado. Então, se você ficou com alguma dúvida e quer tratar depois sobre mais alguma coisa, então você pode entrar lá no direct e falar então lá comigo, né? Fazer a pergunta, eu posso responder a você lá na parte então da mensagem, onde você coloca a mensagem e eu lhe responderei o que for mais fácil e para lhe ajudar naquilo que você tem dúvida. Então hoje nós iremos tratar de um assunto muito bom, que é a parte então, nesse momento da quarentena, algumas direções para os pais e para os filhos. E aí você pode chamar nesse instante seu filho para estar próximo. Se você é filho e está nos assistindo também vai ser bom. E como pai também você vai poder ter alguma direção sobre isso. Lembrando que a gente não pode tratar de tudo, né? O assunto ele é muito extenso, né? Não tem como a gente tratar tudo em uma live, que no máximo que eu posso falar é 1 hora, e aí não tem como a gente falar tudo em 1 hora. É bom num retiro, num assunto mais direcionado, tá ok? Mas eu agradeço as 3 noites que nós tivemos falando sobre os casais. Espero que tenha sido bom. Espero que tenha tirado algumas dúvidas, espero que tenha dado alguma direção, espero que já tenha sido colocado em prática alguma coisa e que Deus possa já estar abençoando vocês. Hoje pela manhã, né, nós tivemos a live com o diácono Vitor, diácono da nossa igreja. Eu tive que resolver algumas coisas, não pude estar de manhã, mas graças a Deus o irmão Vitor supre aí a minha ausência e faz muito bem. Agradeço aí a disposição do nosso irmão em nos ajudar, né? Foi muito bom. Hoje pela manhã um assunto eu consegui até pegar um pouquinho, mas aí tive que sair, não deu para me acompanhar o resto, eu fui ver só depois. Tá ok? Então muito obrigado, irmão Vitor. Obrigado também a todos que estão nesse momento na nossa live. Pode chamar aí mais pessoas. Aproveita para convidar mais alguns irmãos, amigos, que Deus possa estar abençoando também mais famílias. Amanhã, então nós teremos a nossa live de manhã, nosso café 9 horas da manhã com a Bíblia, né? O tempo de meditarmos na Palavra de Deus. E às 17 horas, amanhã é domingo, então nós faremos o nosso culto às 17 horas, tá bom? É o nosso tempo de culto, não é 18, é 17 horas. Eu já convido os irmãos que possam abrir suas Bíblias em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1. Esse vai ser o texto que nós vamos colocar aqui como base para tratarmos o assunto de hoje. E você já pode abrir, eu vou só pegar aqui o meu texto também, já ir abrindo. Efésios capítulo 6, é o último capítulo do livro de Efésios. E a partir do versículo 1. É um texto muito bom. Ele faz parte da continuação. Ele é continuação do capítulo 5, que vai falar sobre estar cheio do Espírito. A gente vai voltar um pouquinho para falar um pouco sobre isso. E vai ser muito bom então a gente entender o capítulo 6, colocando o contexto anterior, para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona essas premissas aqui, essas direções que
o Senhor vai nos dar através de Paulo. Vamos orar, vamos dar início ao nosso devocional noturno. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia, muito obrigado, Senhor Deus, por tantas coisas que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem nos dado, Senhor Deus, sempre mais do que precisamos, incomparavelmente melhor do que aquilo que necessitamos. O Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos abençoado, nos tem protegido, nos tem dado, Senhor Deus, da Tua graça a cada dia. Obrigado, Senhor Deus, queremos Te pedir pelo tempo agora, nos abençoa, nos dá discernimento no falar e nos dá, Senhor Deus, a atenção e a compreensão no que vamos ouvir. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que Te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, o nosso texto, como eu falei, é Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1. Então, nós vamos ler até o versículo 4, tá certo? Diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então aqui nós vamos ter a base para o nosso assunto hoje. Eu quero só voltar para o capítulo 5 para a gente ver a base de como nós vamos aplicar isso em nossa vida. Então, a gente vê no versículo 1 do capítulo 5 que Paulo ele vai falar com os irmãos da igreja de Éfeso e ele vai dizer assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E então ele vai começar aí a tratar de uma série de assuntos. E ele então vai dizer que nós, como crentes, devemos nos encher do Espírito Santo, e ele vai fazer aqui a alusão de não embriagar-se com vinho ou encher-se de vinho, porque só dá dissolução, não vai para canto nenhum, muito pelo contrário, só vai ter problemas. E aí logo em seguida ele vai dizer que nós devemos falar entre nós com salmos, cânticos espirituais. Então deve ser a palavra de Deus que vai nos conduzir. E aí ele começa agora de normativas que vai dizer, olha, os maridos devem amar a esposa, os pais e os filhos, os senhores e os servos. Então ele vai tratar de uma série de classes sociais e como deve se comportar os crentes que fazem parte disso. Marido, mulher, pais e filhos, servos e senhores. E ele vai dizer qual deve ser a postura. E aí no capítulo 6, então ele vai tratar dos pais e filhos e dos servos e dos senhores. Nós iremos então nos deter agora nesse momento na forma de tratar os pais e os filhos. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, e aqui vai ser direcionado para os filhos, é que os filhos devem obedecer os pais como ao Senhor. Isso aqui é muito importante porque é uma ordem. Deus está dando uma ordem para os filhos e os filhos têm que cumprir essa ordem. Eles têm que ter em mente, de forma muito clara, que a obediência deles aos pais se dá pela forma que eles obedecem ao Senhor. E fica mais evidente ainda que nós, como pais, precisamos colocar no coração dos nossos filhos os atributos de Deus. Os nossos filhos precisam entender quem é Deus, precisam entender quem é o Senhor. E como é que nós fazemos isso? Educando. Então, desde cedo, os nossos filhos precisam saber que existe Deus. Os nossos filhos precisam entender os atributos de Deus. Nós precisamos deixar claro que nós, como filhos amados, que amamos a Deus, obedecemos o Senhor.
nós seremos o padrão e o exemplo para os nossos filhos de como eles devem obedecer os pais. Então é uma responsabilidade que é colocada sobre os filhos, mas que de contrapartida está sendo colocada sobre os pais. Então, se eu como pai não me comporto como um filho amado, que me submeto ao Senhor, fica muito difícil o meu filho amado me obedecer como o seu pai, como sua mãe. Por quê? Porque o padrão que nós estamos dando de obediência está sendo completamente desvirtuado. No texto de Deuteronômio capítulo 6, isso fica bem mais claro. Eu quero só ler aqui o que a palavra de Deus diz. Deuteronômio capítulo 6 diz o seguinte: ouça e obedeça, ó Israel. 6, versículo 3. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. No versículo 1 de Deuteronômio 6, Moisés está dizendo o seguinte: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhe ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo tomar posse dela. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Então, aqui está quase a mesma coisa do que Paulo está dizendo em Efésios. Qual é o princípio? Ele está dizendo, olha, o Senhor está dando regra para vocês, pais, e vocês precisam cumprir essas regras. E essas regras devem ser passadas para os seus filhos, e os seus filhos devem passar essas regras para os seus filhos, ou no caso, seriam seus netos. Então, é de geração a geração. Para quê? Para que eles obedeçam. Para quê? Para que tenham vida longa e para que sejam abençoados. É a mesma coisa que Paulo está dizendo em Efésios capítulo 6, versículo 1. É a mesma coisa. E aqui então ele vai dizer, então pais, ouçam, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. E vocês têm que amar esse Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a tua força. Ou seja, todo ser de vocês devem dedicar a vida de vocês completamente a Deus como o único Senhor. Ele é o Senhor da sua vida. E logo em seguida ele diz, e todas essas palavras que te ordeno devem estar no seu coração. E aí ele vai dizer, então ensine isso para os seus filhos. Mas eu vou voltar agora para Efésios, e daqui a pouco eu vou voltar para esse texto aqui, para a gente meditar qual deve ser então a aplicação para a nossa vida. Então, como é que nós devemos nos comportar, pais? Primeiro, nós precisamos mostrar para os nossos filhos, desde pequeno, que nós tememos o Senhor. Que o Senhor, Ele é tudo para a nossa vida. Que nós o amamos e temos prazer em obedecê-lo. Agora você imagine aí a cena. A palavra de Deus diz, né, que nós temos que amar o próximo. E aí você chega em casa e começa a falar mal do seu irmão na sua igreja. Você fala mal, rapaz, aquele irmão, pelo amor de Deus, e bababá, bababá, e fala mal do pastor, e fala mal de não sei quem, e fala mal do vizinho, e briga em casa com o marido, e marido briga com mulher. E aí chega para o filho e diz assim, olha meu filho, você não pode fazer isso, meu filho. Você tem que amar o próximo. Você tem que amar o seu coleguinha na escola. Você tem que amar o seu coleguinha na igreja. Entende? Então como é que você vai ensinar e vai pedir para o seu filho lhe obedecer
se você não está fazendo aquilo que Deus então pede para que você faça. Como filho amado, no nosso texto de Efésios capítulo 6, você está se comportando exatamente o inverso. Então, como é que eu vou conseguir obter a obediência do meu filho? Quando eu me comporto como um filho obediente ao Senhor. Então isso é o princípio, é o que vai começar a facilitar a condução do seu filho. Então é nossa responsabilidade levarmos os nossos filhos à obediência. Pais, quem manda em casa é o pai e a mãe. Os filhos, eles são coadjuvantes. Eles não são o centro, eles não são os reis. Quem manda em casa, quem é o rei e a rainha, é o pai e a mãe. Então é inadmissível filhos que fazem os pais se curvar diante deles. Filhos que colocam jugo nas costas dos pais. É o filho que diz que quer uma coisa e naquela hora, naquele instante, o pai, submisso. Filhos, em vez de obedecer aos pais, é pais que estão obedecendo os filhos. E aí o pai, obediente ao filho, vai e compra naquele instante aquilo que ele quer, para satisfazer o seu filho amado. E é o inverso. É os filhos amados que têm que satisfazer os pais. É os filhos que têm que trazer a obediência. Eles é que devem obedecer os pais. Então isso tem que ser pintado muito claro dentro do seu lar. O seu filho, ele precisa entender que ele tem privilégios, mas ele também tem a perca desses privilégios quando não obedece. Então nós temos que ter uma atenção e dizer para os nossos filhos: não, pare, não é assim, você não vai. Hoje está sendo colocado e foi introduzido, infelizmente, uma psicologia que não é correta. A psicologia de que, não, isso vai frustrar o seu filho. Gente, quem criou os nossos filhos foi Deus. E Ele, como Criador, Ele diz, os filhos precisam, eles têm que obedecer os pais. Não pode ser o inverso, não troquem isso. Não subvertam o papel de vocês. O rei e a rainha é o pai e a mãe. Os filhos são príncipes. E como príncipes, eles não têm a autoridade de vocês, eles não podem mandar em vocês. Então vocês dizem, vocês têm que fazer, vocês não vão fazer. Então, quanto mais cedo isso fica claro para os filhos, mais cedo eles então estarão sendo abençoados por Deus. Por que os filhos devem obedecer? Então, se tiver filho aqui nos ouvindo, vocês precisam obedecer, e principalmente se vocês forem cristãos, porque Deus está ordenando. É uma ordem de Deus para vocês. Vocês que têm o Espírito Santo de Deus precisam se submeter primeiramente à ordem do Senhor, porque ele diz, os filhos devem obedecer aos pais como ao Senhor. E aí vai vir outra coisa. Como é que você obedece a Deus, filho? Então, se você não obedece aos seus pais, provavelmente você não está obedecendo a Deus. Se você não está se submetendo à liderança dos seus pais, você está desobedecendo a Deus, porque ele diz que você deve obedecer ao seu pai. Então, filhos, é importantíssimo, filhos crentes, criados em lar cristãos, entender muito claro que eles precisam obedecer a você, pai, e a você, mãe, porque é algo benéfico para a alma deles. Presta atenção nisso, pais. Quando você diz assim, não, eu faço isso para o meu filho, porque eu tive uma vida tão sofrida, eu faço isso, eu faço tudo para o meu filho, porque eu não tinha quem fizesse isso por mim. Gente, isso não é de Deus. A gente faz aquilo pelos nossos filhos que dá para ser feito, o que não dá para ser feito, a gente não vai fazer. Deus não nos dá tudo aquilo que queremos. Deus só nos dá aquilo que necessitamos. Então esse é o padrão.
Nós não vamos dar para os nossos filhos tudo o que eles querem. Você já viu uma frase que diz assim: eu agradeço a Deus porque Ele nunca me deu tudo aquilo que eu pedi. Porque se Ele tivesse me dado tudo aquilo que eu pedi, eu não estava aqui hoje. Porque às vezes a gente faz umas orações meio doidas, pedindo a Deus umas doidices, que se a gente fosse atendido, talvez a gente não tivesse nem mais vivo. Então precisa ficar muito claro isso. Filho, se você me obedecer, você vai ser abençoado, porque é isso que diz. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6 que os filhos devem obedecer, porque isso é justo e é agradável a Deus. Quando diz que isso é justo, isso é correto, isso satisfaz a Deus. Quando você está obedecendo seu pai, você está agradando a Deus. Olha que coisa importante. Então, quando você conduz o seu filho à obediência a você, pai, você está fazendo com que seu filho esteja fazendo o que é correto. Você não está indo contra os princípios divinos. Então, pode ir contra os princípios da psicologia, sim. Você pode quebrar todos os princípios da psicologia, mas não quebre os princípios divinos. Faça aquilo que é correto aos olhos de Deus. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que nós somos capazes de fazer quando nós somos entregues às nossas próprias vontades. Então, meus amados, façam, deixe claro que quem manda é o pai e a mãe e os filhos devem obedecer. Agora, precisamos ter o discernimento. Nós temos que fazer os nossos filhos obedecer aquilo que é plausível. A obediência dentro dos parâmetros bíblicos. A obediência racional, não aquela obediência sem lógica. Né? Não uma obediência irracional e irresponsável, que seu filho vai fazer qualquer coisa por você sem pensar no que vai fazer. A obediência, ela quer obediência para o bem do seu filho. E ele vai dizer aqui no versículo 3, o filho deve obedecer para que as coisas na vida dele possam dar certo. Então, filho, se você está me ouvindo aqui agora, quando seu pai diz assim, não, meu filho, não, você não vai fazer isso. Não, filho, eu não vou lhe dar isso. Não, você não pode ir para tal canto. Saiba que o seu pai quer que você se dê bem na vida. O seu pai quer o seu bem para você. Quando ele usa os princípios bíblicos para dizer não, ou para dizer sim, para permitir, ou para coibir algo para você, filho, é porque ele quer que a sua vida seja no final bem. Que você termine a sua vida bem. O irmão Joaquim está dizendo os filhos são reflexos dos pais. A Vilna está falando aqui que os filhos obedientes são bálsamos e os desobedientes são como tormentos para a alma. Então isso é fato. A Bíblia vai muito mais distante. O filho entregue às suas próprias vontades é vergonha. E não é o que a gente mais vê. Às vezes uma criança no shopping fazendo um escândalo, uma gritaria, se jogando no chão, todo o shopping vendo, o pai com cara de tacho olhando, a vergonha grande, o filho pintando e bordando, não tem regra, sobe onde quer, faz o que quer, quebra, destrói tudo e o pai não tem um pingo de autoridade. É um pai que vive passando vergonha. Então quando o filho é entregue a seus próprios prazeres, você vai passar vergonha, pai. E quando o filho se submete à sua autoridade, ele vai ficar bem. As coisas na vida do seu filho vai ser bem, vai dar tudo certo. Então esse é o princípio fundamental. Os pais precisam levar os filhos à obediência. E como é que eu faço isso? Colocando limites, impondo regras, dando para ele direção bíblica, fazendo com que ele tema ao Senhor, colocando no coração dele as instruções da palavra de Deus, fazendo com que ele entenda com clareza, sem dúvida, que se tomar decisões erradas na vida, vai pagar o preço. E se tomar a decisão certa, será beneficiado por Deus e por você. Então, essa é a postura bíblica do pai.
Essa é a sua postura, pai. A partir de hoje, se você não tem se colocado dessa forma, não perca as esperanças. Talvez você vá ter mais um pouco de trabalho. Se você tivesse feito isso antes, você não teria esse trabalho hoje. Mas ainda há tempo de você mostrar para o seu filho, biblicamente. E se ele é um filho crente, ele vai se submeter à autoridade de Deus. Se ele tiver o Espírito Santo, ele se submete à vontade de Deus. E aí continua. Qual é a outra vantagem? Quais são os benefícios de obedecer os pais? E ele diz aqui, para que se prolongue os dias na terra. Eu gosto sempre de usar essa explicação. Antigamente, quando eu era bem mais novo, né? Para quem não sabe, eu já fui bem mais novo. Quando a gente assistia aqueles programas policiais, na minha época tinha os santinhos do dia. Quem se lembra aí, né? Eu acho que o irmão Marinho vai se lembrar, né? Tinha os santinhos do dia. E quando o camarada ia perguntar, ia entrevistar eles, os que tinham sido presos, a idade média era 30 e poucos anos, 34, 33, nessa faixa. E de um tempo para cá, o que é que nós temos visto? Crianças, 10, 12, 14, 16, 17. Hoje são esses que estão enchendo as penitenciárias. Hoje na televisão, o que a gente tem mais visto são crianças matando crianças. Crianças engravidando de crianças. Então é algo absurdo. Por que está acontecendo isso? Por que essas crianças estão morrendo? Aí as pessoas dizem assim, não, mas a violência está muito grande. Mas sabe por que está grande a violência? Porque esses filhos não obedecem aos pais. Porque esses filhos não têm compreensão mais do que é Deus. Eles não sabem mais o que é Deus. Não existe em lares mais o ensino de quem é Deus. Eu gosto sempre de dizer isso. Antigamente, até nos lares dos católicos, eles tinham o cuidado de falar sobre Deus. Olha, Deus, sempre tinha Deus. Eles mostravam que Deus estava... Hoje não existe mais isso. E infelizmente dentro de muitos lares cristãos, pais que se dizem cristãos não colocam, não mostram, não ensinam sobre Deus. Não falam sobre Deus. Não dizem que vão prestar conta um dia a um Deus soberano. Não fala sobre o inferno, da condenação daqueles que vivem em desobediência. Pais não falam mais sobre o inferno. Aí é tudo um encosto, não é um encosto, não é porque é uma influência, não é porque o mundo hoje está virado de perna para o ar. É não. A Bíblia dá a direção. Se você obedecer a palavra de Deus, essa palavra aqui, ela não passa, ela não caduca. Ela é eterna. Os princípios do Senhor, os mandamentos do Senhor são eternos. Os mandamentos do Senhor são justos, os mandamentos do Senhor são verdadeiros. Então nós não podemos colocar para trás. Qual é o padrão, pai? Levem os seus filhos à obediência, porque vai ser benéfico para ele. Lembre-se, você ama seu filho? Se você ama seu filho, ele tem que lhe obedecer, porque você ama. Ele tem que entender que é necessário ele obedecer para que ele possa ser bem-sucedido na vida e para que a vida dele possa ser longa. Para que ele não seja morto, para que ele não entre num crime, na vida do criminosa e acabe perdendo sua vida. Na tenra idade, jovem. Então, por amor ao seu filho, é por amor a ele, não é por causa de você não. Não é para você ter paz e passear, eu quero ter paz na minha vida. Não, é por amor ao seu filho. Você deve colocar limites e ele precisa entender que tem que lhe obedecer. Como é que eu faço isso, pastor? Pelo amor de Deus. Vamos voltar lá para o nosso texto de Deuteronômio capítulo 6. É maravilhoso esse texto. Deuteronômio capítulo 6 vai dizer como é que nós fazemos isso. Ele vai dizer o seguinte:
no versículo 7. Não deixe de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Repitam estas leis, os princípios da palavra de Deus, em casa, fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Deuteronômio 6 e 7 diz o seguinte: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes da porta de sua casa e nos seus portões. Ou seja, coloque o seu filho exposto à palavra de Deus. Coloque o seu filho exposto aos princípios da palavra, da lei do Senhor. Quando? Todo tempo. Nas coisas do dia a dia. Não estou dizendo aqui para você pegar a Bíblia e sentar com ele. Senta aqui, você agora vai ler esse capítulo todinho. Não. É nas coisas do dia a dia. É quando o seu filho chegar da escola e disser assim: pai, hoje a professora falou que o homem vem do macaco. É isso mesmo, mãe, eu vim do macaco. Aí você vai chegar para o seu filho e sentar com ele na hora do almoço. Não, vamos aqui, meu filho, vamos almoçar e nós vamos falar sobre isso. Olha, como é que foi feito o mundo? A palavra de Deus diz que Deus, o eterno Deus, antes de todas as coisas, ele criou o mundo com o poder da sua palavra. Olha como Deus é poderoso. E ele fez isso, e ele disse: haja luz, e hoje luz. Faz separações da água, nasce então toda sorte de aves, de peixes. E foi assim que o mundo foi feito. E no determinado dia, Deus então cria o homem do pó da terra. E respira o fôlego de vida nele, dá vida ao homem. Deus Todo-Poderoso nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E assim, de forma prática, você vai sentado ensinar o seu filho. Aí o que é que acontece? O filho ouve a teoria da evolução, do Big Bang. E aí chega em casa: mãe, o professor falou que a gente veio do macaco, é verdade. Ah, filho, são doidos, ligue não. Pronto. Perdeu a oportunidade de ensinar os mandamentos do Senhor. Então não é assim. Coloque no coração do seu filho sempre. Vai dormir. E aí, meu filho, como foi o dia hoje? Foi bom? Foi. Pai, vamos orar. Mãe, vamos orar. Filho, você já orou, já falou com Deus hoje? Fale com Deus, peça perdão aos seus pecados. Agradeça a Deus: olha, acabamos de almoçar, acabamos de jantar. Levantou pela manhã, olha aí, filho, que coisa maravilhosa, tem um café da manhã que Deus nos deu. Como Deus é bom. E isso vai colocando no coração do seu filho o temor de Deus. Seu filho vai aprendendo que existe um Deus que cuida dos pais e que os pais estão cuidando dele com o mesmo amor. E aí esse filho naturalmente vai obedecer. Ele vai entender que assim como você confia em Deus, eles vão começar a confiar em você. Eles vão ver a sua dependência no Senhor. Eles vão ver o seu amor. Aí o que é que acontece? Pais chegam em casa do culto, já vão para o culto reclamando: ai meu Deus, hoje tem culto, ai meu Deus do céu. E aí vai vir a mensagem, o pastor demora, e o culto eu não gosto do louvor, aquele irmão não canta bem, eu não gosto daquela irmã que ora. Aí chega em casa: ai meu Deus do céu, graças a Deus terminou o culto. Aí essa criança chega numa certa idade, adolescência, começa a ir para o mundo, provar os deleites do mundo. E aí o pai chega na igreja: pastor, ore pelo meu filho, não sei o que é que aconteceu, ele está agora no mundo. Meu filho, você passou a vida toda reclamando dos irmãos, você passou a vida toda reclamando da igreja, do culto, você mostrou para o seu filho que o culto é o pior lugar para se estar no mundo. Você mostrou para o seu filho que o culto é um mal necessário, precisa estar lá dentro da igreja, porque senão o pastor vai me disciplinar. Entende? Por isso que quando diz que os pais têm que amar a Deus, é porque se você amar a Deus da forma correta, o seu filho vai amar a Deus e vai lhe amar também. É assim que funciona.
Então não tem receita mágica. Ame a Deus, mostre o seu amor a Deus e você vai refletir esse amor na vida do seu filho. Ame a Deus, guarde as palavras do Senhor no seu coração, transmita ela para os seus filhos respirando, andando, deitado. Vai ser natural falar de Deus para o seu filho. Vai ser natural conduzir o seu filho a Deus. O seu filho vai amar a igreja. Vai fazer como o salmista, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma anseia e suspira pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor Deus meu e Rei meu. A canção dos peregrinos, dos romeiros, ao ir para Jerusalém. O que é que eles dizem? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Eles tinham uma alegria. Era isso que eles ensinavam aos seus filhos, era o louvor. No momento de romaria para Jerusalém, olha, chegou o dia, chegou a hora. A ideia, eles estão lá nas suas cidades, nas suas casas, vivendo a quilômetros de distância de Jerusalém, e de repente algum deles diz, olha, chegou o dia, amanhã é o dia de irmos para Jerusalém. E essa pessoa, quando ouvia, dizia, rapaz, eu alegrei, eu fiquei feliz quando me disseram que chegou o dia de ir para a casa do Senhor. Então, quando você ensina isso para os seus filhos vão automaticamente sentir o mesmo amor por Deus. Eles vão sentir amor à casa do Senhor. Eles vão sentir amor aos preceitos, à palavra de Deus. Eles vão lhe amar. Esse é o princípio bíblico. Essa é a condução divina. É assim que Deus quer. E pais, é assim que devemos fazer. Se os pais ensinarem as verdades de Deus desde cedo, quando a mentira chegar neles, eles vão saber identificar. Então isso é um fato. A Bíblia está dizendo, educar significa que devemos abrir a cabeça e enfiar o que eles devem aprender. É quase isso. Mas não precisa ser de forma bruta, né? Tá, entra aqui, você tem que aprender. Não, é nas coisas do dia a dia, eles aprendem pelo exemplo. Eles aprendem quando vê você. É o que diz em Deuteronômio capítulo 6. Você ama a Deus, você obedece os meus mandamentos, e aí você faz isso com seus filhos. Você transmite os seus filhos vão transmitir para os filhos deles, e vai então assim de geração a geração. É o que diz também aquele salmo, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, como nos tirou das trevas para a luz, quando nos transportou. Então vai contar tudo que foi que Deus fez para livrar o povo do Egito. Esse é o princípio. Eu tenho que contar para os meus filhos o que Deus fez por mim. Eu tenho que contar para os meus filhos o amor que Ele tem por mim e o amor que eu tenho por Ele, em palavras e em atos. E os meus filhos vão ouvir isso. Eles vão ficar saturados, eles vão ficar cheios. E saturados não na ideia errada, mas saturados de cheios, satisfeitos. De ouvir o seu amor por Deus, e eles vão amar. Porque eles estão vendo que isso faz bem a você e vai ser benéfico para eles, porque está aqui. Para que as coisas na vida do seu filho dê certo e para que a vida dele, os dias de vida dele se prolonguem nessa terra. Então fale de Deus para os seus filhos durante todo dia, todo tempo, em toda oportunidade. Não perca a oportunidade de falar de Deus para os seus filhos. Agora, como é que eu vou falar de Deus para os meus filhos se eu não sei nada de Deus? Acho que foi a Thaís, né, que no segundo encontro, segunda noite, sobre casais, falou, né, que o filho dela era machista porque queria que ela ficasse em casa, né, que a mulher deve ficar em casa. E aqui eu vou dar um exemplo baseado até nisso.
Eu não creio que ele seja machista. Pode ser que ele esteja sentindo a necessidade da figura materna em casa. Talvez ele esteja sentindo a necessidade da mãe. E ele está transparecendo isso porque ouviu que a mulher tem que estar em casa e aí acaba passando essa ideia também. O bom é que o pai e a mãe cuidem do filho. Eu vou dizer aqui por quê. Eu não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar, não pode ter um emprego fora, não estou dizendo isso. Eu não sei como é a vida financeira de vocês e cada um sabe o que é que precisa. Mas o bom, principalmente pais que amam a Deus, é que a mãe cuide dos filhos. O bom, graças a Deus, a minha esposa ama. Infelizmente, por enquanto, ela não pode estar cuidando nesse momento do nosso lar, da nossa casa, dos nossos filhos, como ela deseja. Ela ama isso e faz isso muito bem. Ela ama cuidar da casa, ela ama cuidar dos nossos filhos, ela ama cuidar das coisas de casa, ela ama fazer isso e faz com louvor. Foi a Fernanda, né? Ok, Vitor, obrigado, foi a Fernanda. Então, se minha esposa pudesse ficar mais tempo em casa, a influência dela no lar seria magnífica. A influência dela na vida dos meus filhos seria maravilhoso. O que acontece muitas vezes? Às vezes o pai e a mãe são crentes. E os dois precisam trabalhar, mas colocam para cuidar dos filhos alguém que não é crente. E essa pessoa vai estar muito mais tempo com seus filhos do que você. E ela ou não vai ensinar verbalmente nada sobre Deus, ou vai ensinar verbalmente ou através dos seus atos. A influência dessa pessoa vai ser muito maior de forma negativa. Entende? Então a presença do pai na educação do filho é importantíssima. É eles que precisam cuidar, né? O filho mais velho, né, que falou isso. Ok, irmão Vitor, obrigado. Então isso é uma ideia de que existe essa necessidade. Às vezes é uma coisa que ele acha que é importante. A presença da mãe nisso, porque a mãe vai ter a influência, vai educar o filho. Não é uma babá, não é uma pessoa que está lá, uma secretária do lar, não é uma pessoa que nem da família é, às vezes, que às vezes já vem de um lar completamente desestruturado. E é essa pessoa que vai estar, infelizmente, influenciando a vida do seu filho. Então, o bom é isso. Se não tem, a gente faz o que pode, confiando em Deus, e aí é mais responsabilidade ainda para desfazer, às vezes, a influência da pessoa que está com mais tempo com seu filho. Tem a escola, e chega em casa, tem aquela pessoa que, se não for uma cristã, as influências vão ser péssimas. Então, isso é importante. Isso é importante frisar na vida dos seus filhos. E aí, agora vem a lição para os pais. Na continuidade do nosso texto de Efésios, capítulo 6, diz o seguinte: honra teu pai, né? Já lemos o versículo 2, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Agora vem aqui para os pais. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A ideia é, pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, você deve criá-los com disciplina e ensinamentos cristãos. Então aqui existe uma coisa importante. O versículo ele complementa o que vai ser dito. Quando eu trato o meu filho para que ele fique irritado, eu estou errando. Aqui Paulo está dizendo, olha, pais, não façam isso. E como é que eu faço isso? Muitas vezes é dando a ele ordens, ou disciplinando de forma errada, ou fazendo com que ele cumpra tarefas que ele nem sabe o que é para fazer direito e acaba sendo disciplinado, ou o pai cria sempre situações que irritam o filho.
Então, pais devem ter esse cuidado. Não trate seu filho de um jeito que